Então vamos trabalhar, meu aluno. Vamos trabalhar agora. Estamos trabalhando o poder político, um dos elementos do Estado. E gostaria de trazer para você, as excepções da palavra poder. Foi trabalhado, né, pelo nosso vice-presidente, Michel Temer, constitucionalista famoso. Em sua obra, ele colocou as excepções da palavra poder no texto constitucional. Lá no artigo 1º, parágrafo único, você tem a expressão que todo poder emana do povo. Poder, naquele momento, ele tem a conotação de soberania popular. É a possibilidade da vontade popular se sobrepor às demais vontades, às vontades individuais na ordem interna. Olha que interessante. Todo poder emana do povo e disso decorre diversas outras atividades feitas até dentro do direito administrativo. Quando você tem a expressão que todo poder emana do povo, você consegue visualizar qual é a natureza, então, da administração pública. A administração pública, ela tem natureza de munus público. O que é isso, Leandro? Se todo poder emana do povo, você sabe que a administração pública não é dona de nada, ela não dispõe de nada, ela, na verdade, apenas gere o interesse do povo. Então, quando eu digo que a administração pública tem um munus público, eu estou dizendo que ela tem um encargo público. E qual é o encargo público dela? De ser administradora da coisa alheia. Tudo bem? Então, fazendo aí uma ligação, né, do trabalho feito pelo Michel Temer e a nossa matéria Direito Administrativo. Quando você dá uma passeada no artigo 2º da Constituição, que você tem a expressão que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Ali você tem um sistema de freio e contrapesos, onde, ainda que haja, em que pese haver independência dos poderes, esses poderes eles não têm uma independência ampla e irrestrita, eles sofrem controle dos demais poderes. O Tribunal de Contas da União, que está dentro do Poder Legislativo, está fiscalizando a conta de todos os administradores. Essa é a ideia. O presidente da República presta conta ao Congresso Nacional. Tudo bem? Tranquilo? Perceba a ligação que há entre os poderes da República. Agora, chama a atenção que a expressão poder, nesse caso aí, significa função. Tudo bem? Perdão, significa órgão. Quando eu falo o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário são independentes, eu estou fazendo menção à estrutura do Estado, eu estou fazendo menção aos órgãos do Estado, ao órgão legislativo, ao órgão executivo e ao órgão judiciário, tudo bem? Que compõe a entidade União. Tranquilo? Agora, você encontra também no artigo 44, no artigo 76 e no artigo 92, quem é que vai exercer esse poder, quem é que tem a função a função executiva como chefe da administração pública federal. Você tem lá que o presidente da República é a pessoa que vai exercer o poder executivo. O legislativo será exercido pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Já o Poder Judiciário, meu aluno, é importante você saber que será exercido por todos os juízes. Tudo bem? Tranquilo? Daí você tem uma informação importante, né? Essas autoridades, muitas vezes se expressam exercendo parcela da soberania do Estado. Por conta disso, você não vê essas autoridades sofrer ação regressiva quando está no uso da sua função. Você não pode punir o presidente da República por uma decisão política tomada de forma equivocada. Você não pode punir um juiz que tomou uma decisão contrariando uma parte se ele agiu sem dolo e sem fraude. Você pode até punir o Estado, mas essas pessoas, né, os ocupantes desse cargo, você tem que observar que eles estão exercendo parcela da soberania. A soberania popular, ela se fraciona, né, no momento de você ver ela sendo manifestada, porque o povo não age diretamente, ele tem que ser representado, e é representado, ora, parcela no Executivo, parcela no Legislativo, parcela no Judiciário. Então, tem uma responsabilidade civil do Estado, ele fica legal, responsabilidade por indenizar, ele fica legal quando você olha o ato legislativo e o ato judicial, onde a regra é a irresponsabilidade. Por quê? Porque quando você olha para
para os nossos congressistas fazendo lei, quando você olha para os nossos juízes julgando, eles estão exercendo parcela da soberania. E dentro dessa ótica de parcela da soberania, você tem uma supremacia, tem um julgamento mais de natureza política do que de natureza técnica, está ligado ao seu livre convencimento. Então, por conta disso, em regra, você não vê um deputado sofrer uma ação regressiva porque fez uma lei que foi votada e aprovada e anos depois essa lei foi declarada inconstitucional e causou prejuízo a um grupo. O Estado vai indenizar pela lei inconstitucional que ele aprovou, mas o deputado que montou o projeto de lei, nele não respinga nada. Tranquilo? Tranquilo? O próprio texto constitucional menciona isso para você. Tudo bem? Então, de novo, né, a palavra poder pode significar soberania popular, pode significar órgão e pode significar função, quando você diz quem exerce, quem titula aquele poder. Tranquilo? Bem, avançando, né? É muito comum, né, a brincadeira em sala de aula, tratando ainda do tema poder, a Constituição adotou a divisão tripartite de poder. É isso ou não? Não. A divisão tripartite é orgânica, né? Ou seja, o poder ele é uno, o poder é indivisível. O poder não se reparte. Tranquilo? O que se repartiu foi o órgão. Você teve um órgão executivo, um órgão legislativo e um órgão judicial. Então aí estaria errada. Agora, é muito comum, já de imediato, trabalhando com você, a expressão democracia, porque quando eu digo que todo o poder emana do povo, né, você sabe que cracia vem de dominação, né, dominação do povo, quem domina é o povo, todo o poder emana do povo, isso é democracia. Só para ilustrar, se nós estivéssemos falando de teocracia, né, o poder que emana de Deus. Agora, se o poder emana de um grupo de pessoas, né, se o poder emana de um grupo, nós estamos falando de oligarquia. Tranquilo? Evidente que o grupo que eu menciono aí é um pequeno grupo, que se você tem a maioria dominando, é a democracia. Tranquilo? Bem, ainda dentro dessa ideia de democracia, quando você escuta a expressão todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente nos termos desta Constituição. É evidente que se você olhar para toda a produção normativa, você não vai se lembrar, ou talvez se lembre de uma, feita por iniciativa popular. Toda a maioria foi feita pelos nossos representantes. Então, em regra, nós vivemos uma democracia representativa ou semidireta. Semidireta porque existe a possibilidade de nós atuarmos diretamente. Tudo bem? Então, perceba que a nossa democracia é a semidireta. Leandro, me traz exemplos do povo atuando diretamente. Eu trouxe para você o artigo 5º, inciso 38, onde você tem o tribunal do júri, né? É o cidadão julgando seus pares. E perceba que isso é uma ordem, isso pode surgir como uma ordem imposta. No caso concreto, na prática, existe listas de interessados e em cima daquilo ali há uma escolha para essa pessoa fazer parte do júri. Mas imagine que não houvesse interessados em participar do júri, você fosse selecionado para ir para o júri, você seria obrigado a ir para o júri, em regra sim, porque quem não submete a ordem legal imposta, a todos imposta, pode sofrer, pode ter contra si a suspensão de direito político. É a história do cara que é chamado para ser mesário e não aparece, é a história do cara que é chamado a servir o quartel e não serve. Isso é o encargo de viver numa sociedade politicamente organizada. Tudo bem? Mas, voltando para o tema democracia participativa, onde o povo pode fazer diretamente, tomando decisões judiciais, inclusive, você tem aí exercendo uma parcela da soberania diretamente, você tem o tribunal do júri, você tem participando da produção legislativa na ação popular e na iniciativa popular, onde você tem a possibilidade de o povo fazer um projeto de lei. O caso clássico é da Glória Pérez, onde mudou a lei dos crimes hediondos. Nós temos também a consulta popular,
onde você pode ser consultado acerca de uma determinada lei, né, enfim, como ocorreu no Estatuto de Desarmamento. E você tem a possibilidade de anular atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa através da ação popular. Tudo bem? Qualquer cidadão pode propor a ação popular. Avançando. Bem, partindo finalmente para um outro elemento do Estado, vamos trabalhar agora o território. O que é o território? É o elemento espacial do Estado, é onde o Estado exerce sua jurisdição, sua soberania, seu poder de mandor. Tranquilo? Agora, quando eu falo em território, eu gostaria que você visualizasse o território no sentido restrito, tudo bem? Sentido real, no sentido propriamente dito, ou o território ficto, chamado também por extensão. O território no sentido restrito é aquele que você consegue apontar onde ele está. O território no sentido ficto, ele é variável, ou seja, são situações criadas pela lei, são situações jurídicas, tudo bem? Que estenderam o nosso território. Quem trata o território no sentido restrito é a Lei 8.617. Quem trabalha o território por extensão é o artigo 5º do Código Penal, que nós vamos tratar. Tudo bem? Então, vamos de imediato trabalhar o território no sentido restrito. Aí eu coloco lá a porção circunscrita pelas fronteiras, dentro do território no sentido estrito, né, ou restrito. Nós temos solo, subsolo, mar territorial, nós temos espaço aéreo nacional e plataforma continental. Olha, é legal você ver o seguinte, o que é o solo? O solo é o que tu pisa, o subsolo é o que está abaixo do solo. O mar territorial, você tem uma distância do pré-mar até 12 milhas da costa. Lembrando para você que 12 milhas é mais ou menos 1.800 metros, tranquilo? Então, isso seria o nosso mar territorial. Plataforma continental é o que está abaixo disso. Espaço aéreo nacional é o que está acima disso, até chegar no espaço sideral, né? Ou seja, o espaço aéreo é onde os aviões podem transitar. O espaço sideral, você joga satélites, né? Patrimônio da humanidade. Não faz parte do nosso território. Tranquilo? Evidente que surge na tua cabeça a expressão zona contígua e zona economicamente explorável. A zona contígua é onde o Estado pode exercer seu poder de polícia, pode fazer fiscalização aduaneira, pode se defender de um ataque externo, se dá de 12 milhas do mar territorial. Olha bem, você já saiu da costa, andou 12 milhas, fechou o mar territorial. Desse ponto, 12 milhas para frente, você teria a zona contígua, onde os navios que vêm de fora, eles ficam ali em quarentena, ficam fundeados, aguardando visitas, tudo bem? A nossa vigilância sanitária, sofrendo aí determinadas fiscalizações para efetivamente poder entrar no território nacional. Tranquilo? Agora, a zona economicamente explorável, onde o Brasil tem privilégio na exploração de qualquer atividade, ela se dá de 12 milhas, olha, acabou o mar territorial, né? Começa ali mais 188. A zona economicamente explorável, então, se dá da costa até 200 milhas, sendo que as 12 primeiras milhas não pode haver nenhum uso por outro país. Na economicamente explorável, o Brasil tem privilégio na exploração. Tranquilo? Tranquilo? Bem, na próxima aula, nós vamos trabalhar o território por extensão, analisando o artigo 5º do Código Penal.